passado e falamos um pouco sobre a natureza da palavra de Deus. Não é? Então nós iremos proceder, vamos dar continuidade ao nosso debate, onde nós terminamos, falando ainda sobre a natureza da palavra de Deus. Por que é importante você conhecer a natureza da palavra de Deus? Lembrando hoje que essa palavra, o que nós chamamos de palavra de Deus, poderia ser usado aqui literalmente como sinônimo da Bíblia Sagrada. Amém? Quando nós falamos da palavra de Deus, acredito que o que vem na sua mente, a primeira coisa que vem na sua mente é a Bíblia Sagrada. Amém? Então, estamos aqui a falar a respeito da palavra de Deus, a natureza da Bíblia Sagrada. Porque existem diferentes tipos de posicionamentos, de acordo com o que nós falamos na semana passada. Posicionamentos a respeito da palavra de Deus. Existem grupos de pessoas que acreditam que a Bíblia Sagrada é um livro comum. Existem posicionamentos no mundo a respeito da Bíblia Sagrada, que acredita que a Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus, mas ela tem lá dentro a palavra de Deus. Você está aqui? E nós nos focamos nessa questão, exemplo, nessa corrente na semana passada, que diz que a Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus, mas ela tem lá dentro a palavra de Deus. Para os que afirmam que a Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus, mas ela tem a palavra de Deus, eles acreditam que você terá a palavra de Deus, ou a Bíblia se torna a palavra de Deus, na medida que você, ao ler, você tem encontro com a palavra de Deus lá na Bíblia, ou você tem uma experiência com algumas partes lá na Bíblia Sagrada. Mas esse posicionamento é perigoso porque não tem um filtro aqui real para controlar. Ou seja, depende de você o que você pode considerar palavra de Deus ou não palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Isso é perigoso. Você está aqui nesse lugar? Alguém está aqui nesse lugar? Então, existem diferentes tipos de posicionamento, diferentes tipos de correntes de interpretação a respeito da Bíblia Sagrada. E nós fazemos parte daquele grupo de pessoas, como nós falamos na semana passada, que acreditam que a Bíblia Sagrada é um livro inspirado por Deus. Nós somos daqueles que afirmam que a Bíblia Sagrada é um livro escrito meramente por humanos, que não contém inspiração divina. Nós somos também aqueles que dizem, não, até que ela não é 100% um livro humano, tem lá uma palavra de Deus. Nós refutamos todos esses posicionamentos. Nós somos aqueles que acreditam que a Bíblia Sagrada é um livro inspirado por Deus. Você está aqui nesse lugar? Por que é importante você conhecer a natureza da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada? É importante porque, basicamente, a Bíblia Sagrada é quem estabelece o fundamento do seu relacionamento com Deus. Você está aqui nesse lugar? É a Bíblia Sagrada que vai determinar o tipo de relacionamento que você terá com Deus ao longo da sua jornada aqui. Interpretações erradas a respeito da Bíblia Sagrada poderão te levar a viver de uma forma errada, a cultivar um relacionamento errado, um relacionamento que não pode trazer frutos para você. É por isso que é extremamente importante você entender quando você está se relacionando, ou quando você está se relacionando com Deus, entenda a sua base. A Bíblia Sagrada é a base. Eu poderia afirmar que não existe nenhuma outra maneira de você ser um cristão genuíno se nós tirarmos a Bíblia Sagrada das suas mãos. Você está aqui nesse lugar? Então, a sua vida, a sua fé, o alicerce da sua vida, da sua conduta, como você deve viver, como você deve expressar a sua fé, é a Bíblia Sagrada. É por isso que é extremamente importante você compreender a natureza dessa Bíblia Sagrada que você tem. Eu falei na semana passada que, inclusive, muitos de nós não temos o hábito de ler a Bíblia Sagrada porque não entendemos a natureza dela. Não entendemos a natureza dela. Imagina você descobrir que no mundo existe uma possibilidade de você viver eternamente.
Qual é o preço que você daria ou pagaria para chegar até esse lugar que poderia te levar a ter uma vida eterna? Imagina você descobrir que existe uma maneira de você viver para sempre. Você sabia que um dos objetivos, um dos desejos do homem é viver para sempre? Eu estava a ver um certo documentários de pessoas que estão a ser literalmente, quando elas morrem, estão a ser colocadas num certo tipo de líquido, um certo dispositivo aí, que pode manter essa pessoa praticamente por 100 anos, sem o seu corpo entrar em decomposição. Tudo isso porque eles acreditam que daqui a algum tempo a ciência irá evoluir e chegará a uma certa altura que aquelas pessoas que morreram podem voltar novamente à vida. E as pessoas pagam milhares e milhares de dólares para serem armazenados naqueles lugares. O que você estaria disposto a fazer para alcançar a vida eterna? O que você estaria disposto para fazer? Qual é o preço que você pagaria para você ter a vida eterna? E se eu te disser que é possível ter a vida eterna sem você pagar nenhum preço, a Bíblia Sagrada diz que aquele que tem sede, venha e beba. Você que tem fome, venha e coma. Você não precisa pagar nenhum preço hoje para você ser salvo, para você encontrar a vida eterna. Alguém está aqui nesse lugar? Você não precisa literalmente fazer nada para você ter a vida eterna, porque tudo que tinha que ser feito já foi feito. No livro de Provérbios tem uma escritura que diz que o homem não teria recurso suficiente para livrar o seu irmão da morte. A Bíblia diz, na verdade, que os seus recursos esgotariam antes de você conseguir livrar apenas uma alma. Estamos a falar do homem mais rico da terra. Não teria condições de te salvar. Mas a Bíblia Sagrada, de acordo com a palavra de Deus, está tudo pago. Só falta você responder corretamente a esse chamado de Deus, para você ser salvo, para você ter a vida eterna. Você está aqui nesse lugar? Todos nós aqui iríamos aplaudir aqui, ouvir, Elon Musk inventou uma maneira de você viver eternamente. Todos nós iríamos, a ciência está a evoluir. Mas não é a questão de nós hoje esperarmos pela ciência, porque Deus já criou todas as possibilidades para você ter essa vida. Você está aqui nesse lugar? Mas o início dessa vida é a palavra dele. Ninguém terá a vida eterna não vivendo de acordo com a palavra de Deus, não conhecendo a palavra de Deus. É impossível você ser salvo sem conhecer a palavra de Deus. Você está aqui nesse lugar? Você está aqui nesse lugar? No livro de Provérbios 4, no livro de Provérbios 4, no versículo 20, diz assim: meu filho, atenta às minhas palavras, as minhas razões inclinam os teus ouvidos. Não deixe apartar-se dos teus olhos, guarde-as no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Meu filho, inclina os teus ouvidos à minha palavra. A Bíblia diz: a minha palavra é vida para aquela pessoa que encontra e saúde para o seu corpo. Você está aqui nesse lugar? A vida eterna que nós queremos está na palavra de Deus. Quem encontra a palavra de Deus encontrou a vida eterna. Quem encontrar a palavra de Deus encontrou a cura. Você está aqui nesse lugar? Muitos dos nossos problemas podem ser corrigidos pela palavra de Deus. Acredite nisso. Não existe nada o que você esteja a passar que é difícil, é demasiadamente difícil para Deus. Não existe nada que você esteja a enfrentar agora é difícil para Deus. Muitos de nós fomos treinados a respeitar a unção e não respeitar a palavra de Deus. Se você ler com cuidado as escrituras, em nenhuma parte você vai entender, vai perceber, Jesus já disse, exemplo, aos seus discípulos, que esse milagre não aconteceu porque você não tinha muito poder. Na verdade, o poder, segundo a palavra de Deus, o que é requerido é apenas a fé em Deus. Você está aqui nesse lugar? Amém. Você está aqui nesse lugar? Amém. O mesmo Deus que fez coisas grandes no passado, Ele pode fazer coisas grandes hoje na sua vida. O mesmo Deus
que fez coisas grandes para o seu povo no passado, Ele pode fazer hoje ainda. Ele continua com o mesmo poder. Nada diminuiu nele. Mas nós precisamos o quê? Crer nele. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você diz que você tem a fé, quando você afirma que você tem a fé, temos que nos questionar de onde veio a sua fé. Uma fé que não é gerada pela palavra de Deus não é fé. É uma expectativa positiva, mas não é fé. É bom termos expectativa positiva, mas Deus responde a sua palavra em nós. Você está aqui nesse lugar? Deus responde a sua palavra em você, não apenas uma simples expectativa. Você está aqui nesse lugar? É importante você compreender a natureza da palavra de Deus. É importante compreender a natureza da palavra de Deus. Qual é o preço que você estaria disposto a dar para ter a vida eterna? Para encontrar algo que pudesse te levar à vida eterna? Qual é o preço que você estaria disposto a dar? Nesses dias aqui ouvimos, não é? Pessoas foram até a Lua, ao espaço. Ouvimos isso. Você sabia que, ainda que isso fosse verdade, fosse uma coisa real, muitos de nós vamos morrer sem nunca irmos até onde eles chegaram. Porque você não tem condições para chegar até onde eles chegaram. Te falta o recurso, dinheiro, influência, para você chegar até onde eles chegaram. Mas você pode ir muito mais além de onde eles chegaram, através do seu relacionamento com Jesus. Imagina você ter essa oportunidade de dizer: oh, eu também fui à Lua, cheguei lá. Imagina fama, o orgulho que você teria. Mas a palavra de Deus está dizendo que você tem uma possibilidade de ir além. E você não fica feliz com isso. Quantos de nós às vezes paramos para realmente apreciarmos, agradecermos essa disponibilidade da vida que Deus colocou? Quantos de nós realmente paramos? Muitos de nós somos pessoas infelizes porque não temos carro que eu ainda não recebi. Muitos de nós somos infelizes dentro da igreja porque o profeta me disse que eu teria casa, ainda não tenho essa casa. Você já parou para agradecer por vida eterna? Você já parou para dizer: Deus, obrigado por Jesus ter morrido por mim? Você já parou para agradecer? Tudo está pago, só falta você responder. Mas você não pode responder simplesmente por responder. A diferença do nosso relacionamento com Deus, ela é influenciada pelo nível do conhecimento, a interpretação que nós temos da palavra de Deus. Se você sair para lá fora e perguntar para as pessoas se elas conhecem a Deus, se elas creem que existe Deus, eles vão dizer que eles já acreditam que existe um Deus. Mas veja que essa fé deles não pode ser acompanhada por obras, porque eles não têm a palavra de Deus. A diferença de você que obedece, que segue as instruções de Jesus, e aqueles que dizem: nós sabemos que Ele existe, mas não segue, é a palavra de Deus. E na verdade a quantidade da palavra de Deus em você determina o tipo de respeito, do temor, da obediência que você terá por esse Deus. Como você obedece a Jesus é de acordo com o nível da palavra que está dentro de você. Alguém está aqui nesse lugar? A nossa obediência a Jesus, alguns de nós aqui não é difícil mentir, porque o nível da palavra dentro de você te diz que é permissível, você pode fazer. Você está aqui nesse lugar? O nível da palavra de Deus, de conhecimento que você tem a respeito de Deus, pode determinar até a sua forma como você vai viver. Tem coisa que você se permite fazer, mesmo sendo errado, porque você te falta a palavra de Deus em você. E nós falamos que existe a questão de aquela falsa sensação de que você sabe uma coisa, até você ser desafiado a demonstrar o que você sabe e descobrir que você ainda não sabe. Muitos de nós somos como esse estudante que, enquanto o professor está a explicar, você pode estar em frente. Eu sei o que ele está falando, eu entendi o que ele está falando, mas quando chega o seu momento de você ir ao quadro
para demonstrar o que você está dizendo, conhecer, entender. Você descobre que ainda não sabe. Muitos de nós somos assim. O pouco da palavra de Deus que você tem pode criar essa falsa sensação dentro de você, que você conhece tudo sobre a palavra de Deus. Mas se nós desafiarmos o seu conhecimento, iremos perceber que falta ainda alguma coisa dentro de você. É por isso que é muito importante você se dedicar para cada vez mais conhecer a palavra dele. Porque na medida que você conhece a palavra de Deus, é na medida que você estará conhecendo a Deus. E a Bíblia Sagrada, por ser um livro espiritual, não está limitado a quantas vezes você leu. Você pode ler 30 vezes, 100 vezes, e todas as vezes que você ler, encontrar mesmo assim novas instruções para você. Alguém está aqui nesse lugar? Não basta, diga para o seu irmão, não basta você dizer que você é cristão. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Não basta você se orgulhar por ser cristão. Precisa ler a palavra de Deus. Alguém está aqui nesse lugar? Alguém pode dizer, eu não tenho tempo. A questão é, qual é o preço que você está disposto a pagar para ter a vida eterna? Essa é a questão. Você não tem tempo para a sua salvação? Você não tem tempo para a sua eternidade? Uma coisa é que está sendo te dado gratuitamente, você não tem nada a fazer. E você não tem tempo. Essa é uma justificação muito barata que nós temos. Às vezes nos damos. Mas você pode ler a palavra de Deus quando você quiser ler a palavra de Deus. Da mesma forma como você encontra tempo para fazer muita coisa na sua vida, você poderia encontrar tempo também para ler a palavra de Deus. Aleluia. Alguém está aqui nesse lugar? Amém. Alguém está aqui nesse lugar? Amém. E eu posso até desafiar os irmãos, antes de você pensar em ler um livro inteiro da Bíblia Sagrada num dia, isso aí, a sua mente não tem energia suficiente para fazer isso. Você está aqui? A sua mente não tem um estímulo, uma motivação suficiente para fazer isso. Comece aos poucos. Lê 2 capítulos por dia. 2 capítulos por dia é suficiente. 3 capítulos por dia. Se você ler 4 capítulos por dia, é suficiente. Você pode ter capacidade de terminar a Bíblia Sagrada em 6 meses. Você está aqui? Quando nós começamos, exemplo, a ler, nós poderíamos procurar um momento, sentar, ler de manhã até cansar. Ler todo o Mateus. Existe essa motivação. Você só tem para fazer aquilo que você está motivado a fazer. Alguém está aqui nesse lugar? Às vezes, todas as vezes que você marcou para ler a Bíblia Sagrada, não foi em frente. Porque você começou muito grande. Comece aos poucos. Para criar esse hábito em você. Quando isso se tornar um hábito, eu quero desafiar para você fazer isso. Leia a Bíblia Sagrada por 60 dias, sem parar. Todos os dias, leia uma certa porção das Escrituras. Isso aí será parte dos seus hábitos. Já não será mais uma coisa esforçada para você fazer. Naturalmente, você vai se encontrar fazendo isso. Mas precisa ser 60 dias, sem quebrar um dia. Esse é o círculo, segundo os estudiosos, para criar um hábito. Alguém está aqui nesse lugar? Amém. Alguém está aqui nesse lugar? Amém. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada